Beleza, pessoal. Seguindo aqui, então, todo esse repositório que a gente criou aqui foi de forma local. Foi como a gente utilizar o Git na nossa própria máquina, controlando versão, certo? E fazendo tudo de forma local. Agora a gente vai dar uma olhada como que funciona o GitHub, como que funciona o servidor remoto e como que nós podemos utilizar dessa forma, certo? O conceito assim de um repositório remoto, pessoal, ele pode ser tanto um repositório na nuvem, como o GitHub, como vários outros servidores que a gente tem disponível. Temos servidor da AWS, temos servidor do Google, temos de vários fornecedores diferentes, tá? Alguns gratuitos, alguns pagos, enfim. O GitHub é mais um desses servidores, mas ele pode ser remoto dessa forma, na nuvem, ou ele pode ser remoto em uma rede local, por exemplo, no escritório onde tu trabalha, pode ter um servidor principal ali no teu escritório, onde ficam todos os repositórios, certo? E dessa forma o que a gente faz é criar uma cópia do repositório na nossa máquina para a gente trabalhar nas modificações. Depois que a gente commitar nesse repositório, a gente precisa enviar as alterações para o servidor, certo? Então sempre que a gente trabalhar com servidor remoto de Git, a gente precisa, além do passo de commitar, a gente precisa enviar as alterações para o servidor, que é através do comando git push, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que vai funcionar com o GitHub, também já para vocês poderem iniciar com o GitHub. Então vocês vão criar sua conta no GitHub, tá? Eu já tenho a minha, então eu só vou fazer login aqui. Muito bem, dentro do GitHub já, a gente vai criar um repositório novo. Pode ser aqui nesse botãozinho verde, pode ser aqui no cantinho, novo repositório. E esse repositório que eu vou criar vai ser para aquele projeto do NetBeans ali que a gente já estava trabalhando. Então eu vou chamar ele de número aleatório. Tá? Ele cria o nome do repositório dentro do meu usuário. Então, para vocês acharem isso daqui, vai ser lá github/fagdorn/número aleatório. A descrição é opcional, eu vou deixar ele público. E eu posso marcar essa opção para ele colocar um readme, um arquivo de leia-me, que ele é um arquivo formato markdown, que ele fica daquela forma bonitinha ali quando a gente acessa o repositório no GitHub. Ele tem uma parte ali abaixo que tem as descrições do projeto, coisa assim. Eu vou deixar marcado para vocês verem, bem legal. Criando meu repositório, então. E pronto. Aqui está criado o meu repositório. E aqui o arquivo readme.md que ele criou, ele tem por enquanto só um título. Então eu posso editar ele aqui, ou eu posso editar depois na minha própria máquina, para deixar ele um visual mais bonito aqui, com mais informações importantes. Beleza, então eu criei o meu repositório no GitHub. E agora, como que eu faço para fazer alterações nele? Eu preciso clonar esse repositório para minha máquina. Esse é o comando que a gente vai executar sempre que a gente quiser fazer uma cópia de um repositório remoto para nossa máquina local. Então eu vou copiar esse caminho aqui, que é o mesmo caminho daqui de cima. GitHub só tem .git no final. E eu não vou executar dentro da minha pasta do projeto, tá? Porque esse aqui é outro repositório, é um repositório Git, tá? Então eu não posso criar dois repositórios Git na mesma pasta. Eu vou inclusive aqui na minha pasta de documentos, vou criar uma nova pasta aqui só para organização. Chamada GitHub. Pronto. E agora, nesse local, eu vou clonar todos os meus repositórios do GitHub. O comando para isso é git clone, e eu preciso passar
não copiou direito, peraí. Git clone e o caminho do meu repositório. Pronto. Como é um repositório público, tá? Ele vai clonar aqui numa boa, não vai pedir usuário e senha nem nada, e está clonado o nosso repositório. Vocês podem ver que eu tenho a pasta Git aqui, e eu tenho apenas o arquivo readme.md, que é o arquivo que foi criado lá no meu servidor, lá quando eu criei o repositório no GitHub. Então agora eu vou colocar aqui dentro o código-fonte do meu projeto, certo? Eu vou copiar aqui o meu projeto que eu já tenho, com exceção da pasta Git, tá? Que eu não preciso dela, eu não posso, inclusive, modificar minha pasta Git, que é ela que contém todas as informações do meu repositório. Então eu vou colocar aqui o meu projeto completo. E agora eu vou mostrar para vocês, inclusive, ó pessoal, agora eu tenho o meu repositório aqui e eu tenho aqui todos os arquivos que ainda não estão comitados no meu repositório, que é do GitHub. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui como a gente vai ignorar aquelas pastas ali, aqueles arquivos que a gente não quer ficar controlando versão. É a pasta build, a pasta nbproject e o arquivo build.xml também não é necessário. Então, pessoal, para isso eu só preciso ter um arquivo chamado .gitignore. A gente tem várias formas de criar ele, eu vou usar o Notepad aqui, tá? .gitignore, tem que ser exatamente esse nome, tá? .gitignore, ele vai criar esse arquivo novo e aqui a gente coloca o nome de cada arquivo que a gente não quer controlar a versão. Build.xml, a pasta build, a pasta nbproject. Pronto, salvar o meu arquivo. .gitignore, certo? Agora eu executo o git status aqui de novo. Olha, vocês podem perceber que eu tenho o arquivo gitignore e eu não tenho mais aquelas pastas que ele mostrava aqui em cima, ó, build, nbproject e build.xml, porque o Git está ignorando esses arquivos, certo? Então beleza, agora aquele resto ali todo eu quero enviar. Git add ponto e vamos fazer nosso commit. Commit inicial do projeto. Comitado. Como eu comentei com vocês, o commit salva apenas no teu repositório local as alterações, certo? Então se tu vier aqui no GitHub, ó, vamos atualizar, nada vai ter mudado, porque eu só tenho o que eu criei aqui. Beleza. Agora, para enviar as alterações para o GitHub, eu preciso fazer, para o GitHub ou para o servidor remoto, seja qual for, eu preciso executar o comando push. E nesse momento ele vai me pedir usuário e senha, porque agora eu preciso de permissão, certo? Porque eu vou estar modificando o meu repositório remoto. Como ele é um repositório público, ele não pediu nada de login para eu baixar, para eu clonar esse repositório. Mas agora, como eu quero modificar, aí eu preciso ter permissão. Então a gente precisa fazer o nosso login no GitHub aqui. E ele começa a executar o push. Pronto, executado com sucesso. Agora sim, se a gente for analisar lá no nosso repositório,
ele vai estar modificado com todos os arquivos que eu enviei. Então vocês podem navegar no repositório que está no GitHub, inclusive dentro dos arquivos, podem abrir o arquivo aqui e ver todo o código-fonte dele. Certo, pessoal? Então, esse é o uso do GitHub, de uma forma bem básica também. Tá? E dessa forma, agora, eu vou aproveitar para mostrar uma coisa legal. Vamos clonar um projeto daqueles que eu tinha mostrado para vocês antes. Então, vamos pegar aqui Developer Android, exemplos. Ó, a gente vai escolher um aqui, por exemplo, aquele mesmo início rápido do Firebase para Android. Olha como é um arquivo readme.md bem bonitinho. Ó. Vocês podem formatar ele para ele ficar todo com que faça sentido, né? Todo de um jeito interessante. E agora aqui eu posso pegar e clonar esse repositório, porque ele é um repositório público, certo? Então eu vou aqui para minha pasta GitHub. Aqui eu tenho apenas o repositório número aleatório. E eu vou clonar esse repositório aqui dos exemplos de Android. Ó, github.com/firebase/kickstartandroid.git. Então é só a gente aguardar aí ele fazer o clone e nós teremos acesso a todo esse projeto na nossa máquina local. Pronto. Olha que interessante. Aqui eu tenho um projeto grande dessa forma, tá, pessoal? E eu posso utilizar, posso mexer no projeto, posso compilar minha própria versão aqui desse projeto, posso verificar os arquivos de cada um, posso verificar os arquivos, aprender com eles, né? Claro que esse aqui é um projeto no formato do Android, então eu precisaria do Android Studio para abrir ele e executar, tá? Mas é apenas para um exemplo. Agora o outro exemplo que a gente viu antes na aula, o outro exemplo que a gente viu antes era o código-fonte do PHP. Ó, ele é em C, tá? Então precisaria de um compilador de C também para abrir ele. Mas a gente pode aqui da mesma forma clonar e ter esse repositório na nossa máquina local. Certo, pessoal? Então esse foi o uso básico do GitHub e espero que vocês tenham gostado.